Papo Solto. Oferecimento Pontelli. Todo momento é precioso. Na Rua do Acampamento, Doutor Bozano e Monet Plaza Shopping. Poderia ter sido fonoaudióloga se a vida, o destino e principalmente muito talento não tivessem levado essa santamariense a traçar um caminho bem diferente. No Papo Solto de hoje, eu tenho o maior carinho e prazer de conversar com quem? Olha só, minha convidada! Bianca Castanho, coisa boa! Muito bom. A gente não vai revelar os anos que a gente não se encontrava pessoalmente. É melhor deixar quieto. A gente vai deixar quieto. Tem muitos anos. A gente vai falar exatamente quanto. A gente acaba se acompanhando, né, pelas redes sociais, nascimento da filha, vai acompanhando sobrinho, tudo. sim. Mas pessoalmente fazia muito tempo, eu fico muito feliz. Eu mais ainda. E a gente não poderia ter escolhido um lugar diferente, né? Teatro aqui em Santa Maria, referência de cultura. Verdade. E a Bianca tem muita história pra contar, a gente vai sentar. Vamos lá, então. Vitória? O que você está fazendo aqui? Eu vim batizar minha filha. É a filha do João? É. O que você queria ao ter essa filha, hein? Hoje em dia há tantos recursos para evitar uma gravidez. Eu sou religiosa. Eu não poderia impedir que de um amor nascesse um filho. Se você fosse tão religiosa, você não teria se envolvido com um homem casado. Ele não era casado e eu não sabia que ele era noivo. Mentira! A senhora é cruel assim porque não pecou por amor. Cala a boca! Eu não calo, não! A senhora é injusta, cruel. E o meu único erro foi acreditar, confiar no seu filho. João Pedro nunca te prometeu nada. Ele era noivo de uma moça da classe dele. Bianca, eu citei inicialmente, né, que poderia ter sido fonoaudiólogo. Para nossa sorte não foi. Uma atriz cheia de talento. Mas entrou então para fono mesmo, o vestibular aqui em Santa Maria, hein? É. 90? Eu fui em 98 pro Rio. E eu tava cursando, então eu acho que eu entrei em 97, alguma coisa assim. E aí, só que eu tava, na verdade, eu cursei um semestre só, quando me chamaram pra oficina da Globo. E aí eu tranquei o limite, que era tipo 2 anos, eu acho, pra deixar trancada pra ainda ver se realmente... que poderia voltar. Né? Tipo, vamos deixar assim pra ter certeza, mas eu sempre soube que eu queria ser atriz. Desde pequena, tudo que tinha em Santa Maria possível eu fazia, né? Sempre soube, até porque ela foi a Xuxa de Santa Maria há muitos anos, né? Eu desfilava, né? Comecei desfilando com o Robson, a gente desfilava juntas também, né? Ela era a Xuxa e as outras na volta as Paquitas. As Paquitas. Eu tinha um grupo, a gente fazia inclusive chegada do Papai Noel, a gente ia pra Cachoeira, a gente ia pra São Cepé, a gente ia pra várias cidades fazer eventos. E eu já fui Madonna também, no desfile, já fui Rosemary. Bianca, desde pequena teve esse lado, né, artístico. Eu lembro que tu entrava no palco, dominava a Xuxa assim, ó, como ninguém, né? A gente ensaiava tudo em casa, a gente levava a sério mesmo, fazia as coreografias. Figurinos. E eu sempre gostei mesmo, assim, eu me lembro que tinha aquelas coisas de questionário da escola, né? O que você vai ser quando crescer? Eu sempre escrevia atriz. E aí eu sempre falava, eu nunca pensei em outra profissão, porque eu gostava tanto e eu olhava as novelas e falava, vou fazer novela. E era uma coisa, em casa, final de semana todo, meu pai sempre tinha filmadora, filmava, eu sempre fazia coreografia, fazia comercial, fazia tudo dentro de casa.
E só que aí, quando eu cheguei na adolescência, eu fui ficando tímida, coisa que eu nunca fui na minha infância. Coisas da E aí, idade. exatamente, eu falei assim, e agora? O que eu vou ser? Tipo, uma atriz tímida não dá pra ser. Aí comecei a pensar e fono. Vou fazer vestibular para fono. Só que aí eu fiz um curso em Porto Alegre que o diretor da oficina de atores da Globo dá nas capitais, justamente para procurar talentos novos, enfim. E a minha mãe me escreveu e falou assim, ó, acabei de ver que estou na casa do teu irmão aqui em Porto Alegre, vou te inscrever. Tu sempre teve um incentivo muito, né, dos pais, né? Eu acho que foi fundamental, assim, para eu conseguir ter ido, porque eu sou muito agarrada, né, a caçula, aquela coisa toda, sempre grudada. Mas eu acho que foi fundamental a força deles. Quando surgiu a oportunidade da oficina da Globo, a minha mãe falou, vai. Meu pai falou, vai, a gente te apoia, vamos junto. Aí foi para me organizar lá, voltar. Então acho que foi, sem dúvida. Então foi a Porto Alegre primeiro e em seguida para a oficina da Globo. Isso. Foi lá que, e aí, que lá, deslanchou. Através desse curso, me chamaram para o teste da oficina e passei no teste, que foi em 98, e nunca mais voltei. Aí depois da oficina eu entrei para a faculdade de teatro lá no Rio. E aí começaram a surgir os testes na Globo, porque eles ficam com o material da oficina, então... E a primeira novela que eu passei foi Terra Nostra. Ah, eu lembro! Que foi... É uma emoção a gente poder acompanhar, né, Bianca? É gostoso e fica isso, esperando né? pra poder aparecer. Que eu conheço, é minha da mesma cidade. E foi a primeira, foi muito marcante, né? A Italianinha foi uma delícia, foi uma novela... Inclusive teve uma relação também com o Raul Cortez, exatamente, né? E dali vocês fizeram uma peça também. Eu conheci o Raul na novela e quando acabou a novela, ele me convidou pessoalmente para fazer a filha dele no teatro, o Rei Lear, de Shakespeare. Eu fazia a Cordélia, a filha do rei. E, nossa, foi uma das maiores emoções da minha vida, foi ter recebido esse convite diretamente dele. Eu me lembro que eu não contracenava muito com ele na novela, mas eu tive uma cena que eu tinha que servir um café, alguma coisa assim. E eu tipo, foi acho que a cena que eu fiquei mais nervosa. E ele viu que eu tava nervosa. Ele falou, mas por que você tá nervosa? Eu falei, porque tipo, eu sou muito tua fã. Sabe aquela pessoa que eu admiro muito o trabalho dele, admirava, né? Enfim, e aí ele falou, não tem que ficar nervosa. Aí foi super fofo, assim, tal. E depois ele me convidou pro teatro. Eu falei, meu Deus, foi uma escola e tanto, né? Desde a primeira leitura até todos os ensaios, até todas as apresentações. Feito nada de teatro, eu tinha feito só a faculdade, exato, mas profissional. A primeira novela foi Terra Nostra e a primeira peça foi Rei Lear com Raul Cortez. Falei, comecei com o pé direito, as duas coisas, né? Em seguida veio Malhação, né? Que ela era uma malvadinha. Tem muita gente, inclusive, que acha que eu comecei na Malhação, que normalmente começam na Malhação, mas no meu caso foi ao contrário. Eu comecei em Terra Nostra e depois me chamaram pra Malhação e foi minha primeira vilã. Eu me lembro que uma personagem bem marcante, porque ela era muito malvada. A Valéria aprontava todas e mais um pouco, com a Nanda e com o Gui, que era a Rafa Mandelli e o Irã Malfitano. E a Bianca não é uma carreira fácil, né? São muitas as pessoas querendo chegar, né? Principalmente em emissoras como a TV Globo, né? Fica longe da família, é muito puxado gravações, então tem um lado que as pessoas às vezes não imaginam. É porque aparece muito o lado glamouroso, né? Que todo mundo acha que é só aquela maravilha, só o glamour, mas realmente eu acho... Em primeiro lugar, acho que tem que querer muito mesmo, ser, né, a vocação e querer fazer muito. E depois, realmente, é o profissionalismo, é a dedicação, porque quando a gente está gravando uma novela, são 9, 10 meses muito intensos, que a gente não tem horário para nada, assim. Nosso roteiro sai por semana, a gente grava no final de semana, a gente grava de madrugada, quando é evento externo, então, tipo, aquelas cenas de casamento... Meu Deus, é uma eternidade, a gente vai até 5, 6 da manhã gravando, ou começa a gravar 6 da manhã, depende da luz, ou às vezes chove, pendura, é uma loucura. Depois a gente tem as entre-safras que dá pra dar aquela reciclada, fazer algum curso, alguma coisa diferente, mas é muita dedicação mesmo e muita força de vontade. E a carreira vai indo, né? Vai indo. Bianca passou por outras emissoras também. Depois da Malhação eu fiz o Beijo do Vampiro, e eu fiz o Uga Uga, depois de Malhação, e o Beijo do Vampiro na Globo.
Depois me chamaram para fazer a protagonista do SBT, que chamava Canavial de Paixões. Bianca, como é que é assim, decidir sair de uma grande emissora, né, como a TV Globo, e acabar indo, não digo que seja uma emissora menor, até porque a SBT tem uma história em telenovelas, né? Mas como que foi essa decisão? A vida acho que são feitas de escolhas mesmo. É muito difícil mesmo você pesar na balança e falar o que eu faço agora, né? Surgiu isso na minha mão e eu tenho que decidir que caminho eu vou seguir. E como na época eu não era contratada da Globo, eu era contratada por obra. E eu estava sem contrato na época. E o SBT me chamou para fazer a minha primeira protagonista. Realmente eu falei, não, acho que a hora é essa, vamos lá. E aí fui super feliz lá, porque logo depois de Canavial eles me chamaram para mais 2 protagonistas. Aí eu fiz Esmeralda, que é a novela... Que muitas pessoas lembram da... Eu acho que a novela é a personagem que eu sou mais chamada até hoje, é Esmeralda, assim. Me chamam de vários nomes, eu tenho vários nomes, né? Mas acho que Esmeralda, sem dúvida, é a mais falada. E era super bonita a novela, e foi super... difícil, fiz muito laboratório antes porque era uma deficiente visual, então eu tive que fazer um estudo bem aprofundado, né, porque é muito difícil você fazer uma coisa que realmente não faz parte do teu universo, fazer aquilo com verdade. E as pessoas torciam muito, porque a Esmeralda sofria muito, aquela mocinha, né, de novela mexicana que sofre muito, mas no final dá tudo certo. Foi um sucesso e também teve a outra. E aí é Cristal, foi a última que eu fiz no SBT. E aí vem Record. E aí me chamaram pra Record assim que eu tava acabando de fazer Cristal, e aí fiquei 8 anos na Record. Eu me lembro da contratação, a Bianca foi pra Record, você é minha colega, né? Eu também você tava na Record, eu fiquei 11 anos no jornalismo da TV Record, eu disse, minha amiga é de Santa Maria. Porque legal, incrível, né? a gente E a gente torce uma pela outra, né? Por mais que não tenha o contato direto, a gente tá sempre vendo e torcendo. Porque é incrível que a gente sempre vê alguém de Santa Maria, né? Não, Santa Maria, eu falo, Santa Maria é algo, né? Que todo mundo ou já ouviu falar de Santa Maria, ou já conhece alguém que morou, ou já morou, ou Santa Maria. Eu falei, você é de Santa Maria, eu conheço, não sei o que. Sempre tem algum conhecido. E Santa Maria já exportou vários talentos aí mesmo, que é muito bacana. O Carmo, a gente não conseguiu, eu falei, Carmo, a gente não vai, né? Não fomos escalados para a mesma novela, infelizmente, lá no Rio, mas a gente estava lá, né? Colegas de profissão. Então foram 8 anos de Record. 8 anos de Record, bastante tempo, né? Aí fiz novela, fiz as minisséries bíblicas lá, que foi super bacana também. Super produção, né? Super produção, fiz um personagem lindo que não conseguia engravidar, depois morria no parto, então foi bem profundo, assim, também. Fiz bastante trabalho bacana lá também. Ai, que legal. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, você deve estar ouvindo, teste som, a gente tá no teatro. É o ambiente, a gente tá no ambiente da Bianca, né? É televisão, é teatro. É ensaio, é isso aí. A gente vai para um rápido intervalo e em seguida a gente volta com mais Bianca aqui no Papo Solto. Estamos de volta com o Papo Solto, hoje um papo muito gostoso com a minha amiga Bianca Pereira Castanho. Bianca Castanho Pereira. Eu me lembrava Bianca Pereira. Aqui em Santa Maria todo mundo, né, me conhece Bianca Pereira. E depois que eu comecei no Rio, virou o artístico, virou Bianca Castanho, que é o da mãe. E o Pereira é o do pai. Acabou então, artisticamente soava melhor, né? Minha mãe também disse, por que nunca usou Kellen Glace no... Meu nome é Kellen Glace, gente. No jornalismo, eu disse, mãe, acho que não. Kellen Caldas. Melhor. A gente estava falando no outro bloco, né, Bianca, essa trajetória, principalmente na televisão, foram muitos trabalhos de televisão mesmo. Eu acho difícil perguntar para um artista o que prefere, porque eu acho que vocês acabam gostando de tudo, eu costumo dizer que é igual filho, né? Eu só tenho uma filha, mas tipo assim, se eu tivesse outra, eu tenho certeza que eu não ia conseguir dizer qual é a filha preferida.
Tenho vários sobrinhos, não existe sobrinho preferido, Mas são tem todos alguma iguais. atividade que o olhinho brilha mais? Eu realmente, vira filho, a gente tem um carinho especial por cada um, mas sem dúvida, eu acho, a primeira sempre é marcante, né? Que é uma emoção diferente, que foi Terra Nossa. O teatro, sem dúvida, o Rei Lear também. E eu acho que a Esmeralda é uma que realmente marcou, assim, e as pessoas têm muito carinho pela Esmeralda até hoje. Já reprisou acho que 3 ou 4 vezes e as pessoas continuam pedindo pra reprisar. Eu vejo nas tuas redes sociais que eles sempre Me chamam de Esmeralda e agora chama a Cecília de Esmeraldinha. Fala, gente, ela teve Esmeraldinha, é igual a ela. E foi um sucesso as reprises, continuaram com um Ibope super bom, tipo a terceira reprise continuou com um Ibope bom. Então realmente acho que Esmeralda tem pelo carinho das pessoas ser tão grande, assim, eu acho que tem também um lugarzinho no coração. A gente vai entrar então agora na parte da família, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Cecília, ela veio aqui, coisa mais querida, é a Mini Bianca. Tu já deve ter ouvido isso milhões de vezes. Pessoas, tanto que eu tinha a Mini Bi, eu tive a Mini Bi, né? Isso foi a tua parte empresarial que a gente vai falar também. Ela é muito parecida contigo, né, Bianca? E ela tem um lado artístico. Já tem, e é dela, gente, eu não forço nada. Mas ela vê minhas fotos de criança em casa, eu falo, quem é, filha? Ela fala, sou eu, mamãe. Não, é muito parecido mesmo, assim. E nas redes sociais as pessoas escrevem. Que falam, né? E tem alguns sites que repostam foto minha, e é o mais engraçado, a frase mais usada ultimamente é: Bianca não tem um útero, ela tem uma máquina de xerox no lugar do útero. Quando me mandaram essa foto com esse texto escrito em cima, eu morria de rir. Eu falei, realmente, tá bom. Ela é muito fofa, 5 aninhos já, né? 5 aninhos, passa rápido. A tua tá com 7 anos. Ai, meu Deus, passa muito rápido. E vai ficar na Cecília, pelo jeito. Eu vou ficar na Cecília. Na verdade, eu tive pré-eclâmpsia, né? Então foi um susto, porque ela nasceu prematura. Cada caso é um caso, existe 50%, 50%. Todo mundo fala, mas pode ser diferente a segunda gestação da primeira, mas como eu tive na primeira, melhor não. Eu já sofri na pele, então tá tudo certo assim. Eu prefiro. Se planejado não vai vir, só se vier sem querer. Um sustinho. Um sustinho, senão vai ser ela mesma. Vou curtir os sobrinhos, a família grande aí. E Bianca, a chegada da Cecília deu uma segurada um pouco na carreira. Sim. Como foi logo que ela nasceu? Quando ela nasceu, eu tava contratada da Record. Então, contratada é mais tranquilo, porque eles sabem que eles te dão um tempo também bacana de voltar, mas acho que ela tava 1 aninho, acho que foi a minha primeira, acho que foi Dona Xepa que eu voltei, foi a primeira novela que eu fiz. Mas depois agora com a história de ir para os Estados Unidos, eu realmente fiquei 6 meses assim de adaptação, sempre para um lugar, um país diferente. Ela ainda não falava a língua, então eu resolvi não colocá-la ainda na escola. Então esses 6 meses eu fiquei, eu parei, eu fiquei exclusiva. Mãe. De Cecília, assim, foi 6 meses mesmo dedicadas, e agora a gente eu já tô dublando, falei, não adianta, porque faz parte de mim, então assim, nunca que eu ia conseguir fazer outra coisa. Eu tô dublando e tenho um programa no YouTube, então tô fazendo o que eu faço, o que eu gosto de fazer. Essa decisão de ir para os Estados Unidos teve muita questão do que estavam vivendo no Rio de Janeiro, questão de violência, né? Sem dúvida, Bianca, sim. Acredito que não tenha sido fácil, né? Largar o Brasil nunca é fácil, por mais que a gente tenha as dificuldades aqui. A gente fica ama, longe né? da família, O nosso país, a família, amigos, a profissão. Já eu tava, que é 18 anos morando no Rio já, né? Sendo atriz, então pesa muito, né? É uma decisão difícil, mas pensando no futuro da eu acho que depois que você tem filho, você coloca, muda teu sentimento, você coloca na balança o que e tava ficando já, agora tá pior a violência, né? Mas quando a gente decidiu, foi 2015 que a gente decidiu, e a gente foi início de 2016. E tinham assaltado no estacionamento da escola da Cecília. Eu já andava muito tenso, porque começaram a pegar muitos carros com as crianças. Tinham várias histórias assim, eu estava realmente muito tensa. E que acaba passando até pro filho, né? Exatamente. Aí a minha gota d'água foi quando assaltaram dentro da escola. Eu falei, ai meu Deus, agora nem escola mais estão respeitando, né, assim, o limite das crianças. Então, falei, vamos tentar. E o Henry nasceu nos Estados Unidos e queria trabalhar lá. O Henry, pra quem não sabe, né, é um santamariense. Santamariense também, né? Como é que foi esse encontro? O Henry foi teu namorado na adolescência? O Henry era da mesma escola. Um santamariense pra o Henry era do Centenário, do mesmo colégio que eu, só que ele era 1 ano a mais que eu.
E a gente brinca que sempre teve um clima no ar, mas nunca rolou nada. A gente sempre tinha uma coisa, um perguntava de um, outro perguntava de outro, e às vezes eu tava namorando ou ele tava namorando, então nunca os dois solteiros se encontraram assim. E aí o meu cunhado, o Seco, casado com a minha irmã, a Paula, quando eu vim visitar, eu vinha passar férias, assim, e ele tava tomando um cafezinho com ele, né? E ele falou, eu liguei, a Paula ligou, a Bianca tá chegando, vou buscar, não sei o quê. Aí ele falou, a Bianca tá chegando, você sabe, ela tá solteira? Olha tá solteira, eu também tô solteira. E foi o primeiro encontro dos dois solteiros, nunca mais desgrudamos. Aqui em Santa Maria, aqui em Santa Maria. Culpa toda do Porque Seco, o Seco então. ia tocar de DJ numa inauguração, uma boate, uma festa, e o Seco tocou. E aí o Seco é que fez eles foram nossos os padrinhos de casamento, claro. E ficaram um tempo meio à distância, então tu no Sim, Rio, a gente ainda ficou namorando um tempo, o Henry com a agência aqui, né, em Santa Maria, e eu lá, ele ficava indo e vindo. Ai, ficou uns 2 legal. anos ainda meio assim, indo e vindo, aí depois a gente casou e ele foi pra lá. E agora hoje moram nos Estados Unidos, né? Miami, voltar um pouquinho na tua vida mesmo, teve uma parte empresarial logo que a Cecília nasceu. Que foi muito bacana, ó, logo que surgiu a mãe e filha vestidas iguais. Acho que tu teve essa sacada super rápida, quando a Cecília nasceu, eu comecei a procurar pra mim roupas iguais pra mim e pra Cecília. Era um gosto meu e eu gostava e eu procurava. E eu comecei a ver que era difícil de achar coisa bacana, legal, assim, fashion. E aí eu começava a procurar, e daí eu achava às vezes no interior de São Paulo, ou misturava uma peça com não sei o que era parecida, eu comecei. E as pessoas começaram nas redes sociais me perguntar, ai, que lindo, de onde é? E eu dava dica. Aí uma amiga me falou assim, por que você não faz, né? Para de dar dica se você gosta. Eu falei, realmente. E como eu era um intervalo de novela, que eu não estava trabalhando, a Cecília pequena, virou uma coisa, um prazer, foi sem querer, exatamente, assim, como era pra mim, pra Cecília, meio que foi virando e eu montei a Minibi. Muito legal. Que era um e-commerce, né, era uma loja de internet com moda mãe e filho, tudo igual, tudo que tinha pra mãe tinha pra filha. Ai, que bacana. Gente, mais um intervalinho, é um intervalo bem rápido, fica aí porque em seguida tem mais Bianca, a gente vai estar falando desse projeto muito bacana que ela tem lá em Miami, com muitas novidades, muitas dicas, né, é muito engraçado acompanhar vocês também. É divertido. Em seguida a gente volta, então fique com a gente aqui no Papo Solto. Volta com o Papo Solto, conversando com Bianca Castanho, que está aqui em Santa Maria, passando as férias em eu queria ficar mais, mas não dá. Eu vejo que a agenda super corrida. Eu agradeço até por poder conversar aqui com a gente poder estar contando um pouquinho da tua vida, né, o que anda fazendo. Mas eu vi que a agenda tá assim, tá intensa, né, gente? Porque a gente vai ficar 10 dias, nem isso, pra ver toda a... Fazia pela primeira vez que eu fiquei quase 2 anos sem vir. Porque morando no Rio era mais fácil, né? Eu vinha bem mais, né? E nos Estados Unidos já complica um pouco. Não, e eu acho bacana nas redes sociais, eu via encontrando as amigas, né? A gente tem desde criança e agora tem com nossa os turma, filhos, é muito né? legal. A gente tem nossa turma desde os 5 anos de idade, assim. A gente sempre tenta fazer um encontro por ano dessas amigas que são tipo umas 6, nós somos daqui de Santa Maria. E a gente às vezes se encontra em São Paulo, se encontrava no Rio, agora com o filho depois complicou mais, mas sempre que dá a gente se encontra. Isso é bom assim da cidade do interior, a gente conseguir manter essas amizades, né? Faz toda a diferença, né? Eu acho que essa base assim faz diferença, né? Essa essência que a gente traz daqui.
É muito bacana. Assim. Bom, a gente não vai ter muito tempo, a gente já tá no último bloco do programa, Se mas deixa, tem a muito gente fica assunto falando, pra tricotar. não para nunca mais. Bianca, lá em Miami, né, há um ano, vocês tiveram essa ideia de criar um canal no YouTube que é muito bacana, acompanhando dicas, né, pra quem vai pra Miami. A ideia surgiu assim, lojas. que a Fábia Alvarez, que faz o canal comigo, ela é atriz também, a gente fez Esmeralda e ela fazia minha vilã e eu era a boazinha. E aí ela já estava morando há 6 meses quando eu fui, então a gente super se reaproximou e ela foi ótima. Eu, inclusive, sou vizinha dela, porque ela que me deu dica ela foi me dando várias dicas que ela já tinha, né? Passado. Da vivência de morar lá. E aí a gente convivendo, ela tem filho mais ou menos da mesma idade, a gente convivendo muito, a gente falou, e os fãs começam a cobrar, assim, né? Tipo, onde vocês estão? Com saudades, o que vocês estão fazendo? Vontade de ver vocês, não sei o que, se tu falta nas novelas. Por que a gente não, hoje a internet, né, é tão tem um alcance facilita, muito grande, exatamente. Vamos fazer um programa, um canal na internet que a gente mostre um pouco a nossa vida aqui, a nossa realidade, e dando dicas, mas mostrando o dia a dia também. Eu acho que o bacana do programa, do canal é esse, que a gente não mostra só o glamour de Miami, que todo mundo acha que é só o carro conversível, a lanche, enfim, né? Mas a gente mostra, porque lá a gente não tem funcionário dentro de casa, é a gente que faz tudo, bota a mão na massa, a gente fez um de produtos de limpeza, a gente mostrou, porque quando você chega lá, eu não sabia nem comprar no supermercado para limpar a casa, é tudo diferente. Então a gente realmente falou, vamos ajudar quem tá vindo, ou quem vem passear, as lojas que a gente mais gosta, as suas lojas com promoção, os restaurantes. Então a gente se diverte, eu pago muito mico, meu inglês é bem mais ou menos, a minha filha tá falando muito melhor que eu. Rápido, né? Criança é impressionante. E vocês gravam que é uma vez por semana, como é que surge a ideia? A gente grava uma vez por semana. Tem uma produtora que trabalha com vocês? Então tem uma produtora que tá trabalhando com a gente, mas a gente junto, assim, então as ideias das pautas normalmente são nossas, o que a gente tá vivendo ali, vivenciando. Quando começou o colégio agora em agosto, que o ano letivo é diferente. Um monte de gente começou a perguntar das escolas, vamos fazer um só sobre escolas. Aí as pessoas que não sabem como as escolas são diferentes. Então a gente vai realmente mostrando essa diferença de lá, né? E as ideias das pautas vão surgindo semanalmente mesmo. É super, a gente não tem roteiro, só a ideia e vai fazendo. E tá super bem, muitas visualizações, vários seguidores e fez um ano, né? Fez um ano já. Vamos trazer pra cá, então, esse programa, vamos botar no nosso canal, na Nova TV, né? Isso aí, dicas de Miami. Bianca, logo a gente vai morar fora do país, a gente tem vontade de arrumar as malas e voltar, né? O início é difícil, é mais difícil. Né? 2 anos já se apaixonou, planos pra voltar Por ou não? enquanto não. Por enquanto estamos bem adaptadas. Coisa Cecília boa. super bem adaptada e amando a escola, falando inglês. Eu acho que pesou também assim a idade dela para eu decidir. Falei, acho que é a idade ideal para eu ir com ela. Ela tinha 3 anos que e se adapta às mudanças. que ainda bem. não tem uma turminha lá, mas é uma turminha que ainda, né, tudo bem. Eu acho que depois de uma certa idade já não deve querer sair muito, então. E é uma idade que pega a língua super fácil, então ela nunca mais vai esquecer o inglês, tenho certeza, por mais que a gente volte daqui a um tempo, é uma idade que realmente eu acho que fica. Né? Então pesou um pouco a nossa decisão, ela tá com aquela idade na época que a gente foi. Por enquanto estamos bem, eu tô dublando todos os dias. As dublagens, né? Como é que funciona esse trabalho muito legal, da dublagem? porque quando eu fui pra lá eu não sabia que existia dublagem em português lá. A gente imagina que só façam dublagem em inglês e espanhol, porque lá o espanhol é muito forte. Mas eu não sou fluente nem em inglês nem em espanhol. Então teria que ser em português a dublagem, mas tem muito produto lá. E passa aqui na Netflix, passa na Sci-Fi, eu fiz a série Doctor Who, eu fiz a protagonista. Então a gente pode ouvir voz de Bianca Castanho. Discovery Home and Health, eu fiz um programa de bake-off, que é um de bolo. Já fiz novela mexicana, novela chinesa, novela turca, desenho animado. É muito divertido, eu tô amando. Ai, que bom, porque eu tô dentro da minha área. E tô fazendo mais personagens do que eu faço na televisão. Porque a televisão você precisa daquele perfil que encaixe naquele personagem. E a dublagem eu já fiz vários personagens que não faria no Physique de Role, assim, mas então eu tô adorando, tá sendo bem bacana e muito divertido. Bom, a gente fica feliz de poder saber que tá na área, tá trabalhando e é o que importa, né? Quer fazer o que gosta, mas nada impede, de repente,
de futuramente com algum trabalho certeza, vem pelo matar a saudade Brasil. um pouquinho, né? Matar um pouquinho da saudade das telinhas e o público também poder matar a saudade. Bianca, eu não vou revelar, mas tá quase chegando nos 40, né? Gente, quase. Mas, Bianca, eu digo... Eu tô mais perto dos 40 do que dos 30. Mas eu tô vem quase pros nos 40 sem medo, é uma fase muito legal. Eu queria saber, assim, tu é muito preocupada com a... Tu é muito vaidosa, preocupada, assim, com idade, Não. com pele. Como é que é a Bianca? Apesar assim, de ser atriz, que muita gente acha que, tipo, né, a atriz é muito sempre se vaidosa. Eu acho que é um cuidado normal que todo mundo tem saúde. Eu tenho um cuidado especial com a pele, porque eu sou muito branquinha, então sempre tive desde pequena, de proteger, nunca, ainda mais morando em cidade. Eu morava no Rio e agora em Miami, a mesma temperatura, praia quase que o ano inteiro. Então quando eu vou é sempre protetor, chapéu. É uma das coisas que eu mais me preocupo, eu acho, assim, é pele. Mas só nisso, na prevenção, assim, sabe? De proteger e tirar maquiagem, aquelas coisas, dar uma hidratada no cabelo, mas super tranquila, nada em excesso. Eu sou. E não é refém. Não, às vezes eu sou até, tipo, compro uns cremes e acabo vencendo sem usar, sabe? Às vezes eu sou até de menos, tem que ser um pouquinho mais agora, chegando aos 40. Ai, Bianca, coisa boa. Infelizmente, nosso tempo tá terminando. Eu fico muito feliz de Eu poder ter adorei. conversado contigo, da gente ter se encontrado pessoalmente. Que bom que deu tempo, Deu né? certo. Aproveito para desejar muito sucesso para vocês lá e voltem de Obrigada. vez em quando pra gente poder matar a saudade. Sem né? dúvida. De vez em quando eu falo que eu preciso vir pra cá pra recarregar as energias. E ela recarrega as energias, eu vou entregar agora comendo massa folhada, né? Toda vez que eu venho pra cá, eu tenho que comer a massa folhada rosa. É referência, né? A Copacabana. E hoje minha mãe fez lasanha, eu tenho que comer o feijão da minha mãe, é lasanha da minha mãe, é várias coisa coisas que eu tenho que boa. comer. Então tá, aproveita. Mas acho que é então. principalmente é recarregar de amor, né? Matar a saudade da família e dos amigos Isso mesmo. aí, Que a deixa eu gente dar um volta beijo, então. cheia de carinho e amor. Então tá, e o Papo Solto de hoje, esse Papo Solto muito especial, vai ficando por aqui. A gente se encontra sem dúvida no próximo programa. Beijo. Beijo, adorei. Tchau, tchau. Obrigada. You say you wander your own land, but when I think about it, I don't see how you can. You're aching, you're breaking, and I can see the pain in your eyes. It says everybody's changing, and I don't know why. So little time, I've tried to understand that I'm trying to make a move just to stay in the game. I try and stay awake and remember my name, but everybody's changing and I don't feel the same. Oh yeah, everybody's changing and I don't feel the same.